Era uma tarde fria de outono quando a chuva começou a cair forte, transformando as folhas caídas num tapete escorregadio que cobria o chão da cidade. O céu cinzento e nublado parecia pressagiar algo ameaçador. Alison Sarvi, professora de literatura numa escola secundária local, estava deitada na cama do seu quarto, coberta por 2 cobertores grossos, lutando contra a febre que a deixara acamada durante dias. O termômetro marcava 39,5 graus e o simples movimento de sua cabeça causava uma dor surda que se espalhava por todo o corpo. Já tentei de tudo, remédios caseiros, chás quentes, mas nada parecia funcionar. A febre não lhe dava trégua e a tosse, aquela tosse profunda e persistente, perturbava-lhe os pulmões. Dean, seu marido, chegou em casa tarde naquela noite. Como sempre, a essa altura, a casa já estava imersa em silêncio, exceto pelo som ocasional de gotas de chuva batendo nas janelas. Cheirava a óleo de máquina, algo metálico e frio. Ele havia passado o dia em sua oficina, como sempre fazia, mas naquela noite havia algo mais em seu cheiro. Um toque sutil de perfume. Um perfume feminino que não pertencia a Alison. Você ainda está doente? Dean perguntou com sua voz profunda e um tanto impaciente. Ele se aproximou dela, observando-a da porta. Seus olhos normalmente calorosos agora pareciam turvos, como se sua mente estivesse em outro lugar. Alison observou-o da cama, com as pálpebras semicerradas de exaustão. Ele não queria discutir, não naquele momento, mas algo em seu peito começou a bater forte. Uma sensação estranha que ele não podia ignorar. A febre a deixou atordoada. Mas algo no modo como Dean olhou para ela a enervou. Por que você não para de se automedicar? Ele disse num tom que Alison não reconheceu. Algo duro, autoritário. Ela tentou protestar, mas foi interrompida por um ataque de tosse. Uma tosse tão intensa que a fez dobrar-se, sentindo os pulmões arfarem. Dean rapidamente se aproximou e deu um tapinha de leve nas costas dela. Mas o gesto não parecia genuíno. É isso. Vou chamar uma ambulância, disse ele sem emoção, enquanto pegava o celular e começava a discar. Alison tentou resistir. Eu não queria ir para o hospital. Eu não quero ser levado embora. Ele murmurou fracamente. Você não tem escolha. Ele respondeu, sem olhar para ela. A urgência em seu tom a fez sentir uma pontada no peito. Porque ele não se importava mais com ela. Porque esta indiferença? O toque do telefone interrompeu seus pensamentos. Dean conversou brevemente com alguém do outro lado da linha e, em poucos minutos, a ambulância chegou. Alison foi levada às pressas para o hospital, com a mente turva pela febre e pelo desconforto. A chuva continuava a cair impiedosamente enquanto ela era carregada na maca pelos corredores frios do hospital. O hospital cheirava a desinfetante, metal frio e a umidade constante da chuva que entrava pelas janelas. Os corredores, desordenados e frios, ecoavam os ecos das rodas das macas, o murmúrio baixo das enfermeiras e os bips contínuos dos monitores. Alison, deitada na sala de emergência, tentou se concentrar nos sons ao seu redor, mas sua mente estava embaçada, presa em febre e fadiga. O médico, um homem idoso, de barba grisalha e expressão séria, dissera-lhe que ele tinha pneumonia bilateral. Você terá que ficar conosco por alguns dias. Ele ordenou, e Alison não protestou. Eu não tive forças para fazer isso. O tratamento consistiria em antibióticos e soro. E a recuperação levaria tempo. Serão cerca de 15 dias, disse o médico antes de sair, deixando-a sozinha com seus pensamentos. Mas algo dentro dela começou a ficar inquieto. Com o passar dos dias, Alison começou a notar detalhes estranhos na forma como seu tratamento estava sendo conduzido. As enfermeiras, embora amigáveis, pareciam ser mais apressadas com ela do que deveriam. Às vezes, o tempo entre as consultas aumentava, como se ela estivesse sendo tratada com menos urgência do que os outros pacientes. No segundo dia de internação, quando se sentiu um pouco melhor, um jovem médico entrou em seu quarto. Alison observou-o se aproximar, vestindo o jaleco branco e o estetoscópio pendurado no pescoço. Vamos revisar seus testes, Sra. Sarvi, disse ele enquanto a olhava nos olhos, sorrindo profissionalmente. Como você está se sentindo hoje? Alison, apesar da febre que ainda a consumia, olhou para ele com desconfiança. Algo não bateu. Melhor, eu acho. Mas, há algo estranho nos resultados? Ele perguntou, sentindo um desconforto crescente. O médico franziu a testa enquanto revisava seu histórico médico na tela do computador. Bem, nos resultados iniciais não parecia tão grave. Mas os últimos testes são um pouco preocupantes, disse ele, aparentemente desconfortável. Alison olhou para ele, incapaz de articular uma resposta. As palavras de seu marido, Dean, vieram à sua mente. Você precisa de tratamento completo. Ele disse quando a convenceu a permanecer no hospital. Porque tudo parecia fora do lugar. Porque as coisas não estavam melhorando rapidamente. Vou revisar os exames com mais detalhes, continuou o médico, olhando atentamente para a tela.
Parece que os níveis de certas enzimas estão mais elevados do que deveriam. Mas não há sintomas que justifiquem isso. Allison observou-o em silêncio, notando como ele ficava cada vez mais tenso. Algo não estava certo. Os resultados que ele estava analisando não correspondiam ao que ela sentia. E aquela sensação de desconforto que começava a germinar em seu peito tornou-se um alerta. Quem estava por trás de tudo isso? Quando o médico saiu, Allison olhou para o teto branco, com os pensamentos confusos. Ela se lembrou das palavras de Dean: é melhor você ficar aqui. Para ficar mais calmo. Seria esse realmente o motivo ou havia algo mais por trás de sua insistência? A febre obscureceu seu julgamento. Mas algo dentro de si lhe dizia que nem tudo era o que parecia. No dia seguinte, as enfermeiras vieram trocar a intravenosa e medir os sinais vitais. Uma delas, uma jovem com o cabelo preso em um rabo de cavalo, perguntou-lhe com um sorriso gentil como ele se sentia. Melhor, obrigada. Allison respondeu com um sorriso forçado. Mas não pode deixar de notar que a enfermeira não parecia estar com pressa. Como se estivesse de alguma forma distraída. Mais tarde, quando Allison estava sozinha, um pensamento passou pela sua cabeça: e se os resultados dos testes fossem falsificados? E se algo mais estivesse acontecendo no hospital? Algo relacionado ao tratamento dele? O cheiro de um perfume feminino pairava no quarto. O mesmo perfume que ela notara na camisa de Dean na noite em que ele a levou ao hospital. Aquele perfume, aquele cheiro familiar, começou a adquirir uma relevância que antes eu ignorava. De repente, uma ideia aterrorizante se instalou em sua mente: e se Dean estivesse envolvido em tudo isso? A manipulação da sua análise poderia fazer parte de algo muito maior. Algo relacionado com seguros. Com a oficina de Dean, com a sua vida secreta. Ao longo do dia, Allison esteve atenta a cada detalhe. Ouvindo os murmúrios no corredor. Observando os movimentos das enfermeiras e, principalmente, de Sandra, a administradora do hospital, que passava constantemente pelo seu quarto. O perfume de Sandra, aquele toque doce e sofisticado. Não pode deixar de lembrar Allison do que ela já sabia por dentro: Dean e Sandra eram mais próximos do que ela pensava. Naquela noite, enquanto as luzes do hospital diminuíam e o som das rodas da maca diminuía, Allison decidiu agir. Ele sabia que não poderia simplesmente esperar ali e não fazer nada. Ela precisava obter respostas. Precisava descobrir a verdade sobre seu tratamento e sobre as intenções de Dean. Então, com o telefone na mão, ele começou a fazer anotações. Cada palavra que ouviu, cada conversa que interceptou nos corredores do hospital e, principalmente, o que sentiu ao ver Dean e Sandra juntos. Estavam conectados. Allison não sabia exatamente o que estava acontecendo, mas estava claro para ela que tudo estava relacionado. Algo estava acontecendo atrás dos muros daquele hospital e Dean estava envolvido. A cada passo que dava, Allison sentia que estava cada vez mais perto da verdade. Mas ele também sabia que o risco era grande. Ela não estava apenas enfrentando uma mentira médica, mas uma verdade muito mais dolorosa: seu marido, seu parceiro de longa data, vinha construindo uma vida paralela pelas suas costas. A tempestade de outono ainda estava forte lá fora. Mas em seu coração, Allison estava determinada a enfrentar o que fosse necessário para descobrir a verdade. Os dias que se seguiram foram uma mistura de exaustão física e desconfiança crescente. Allison passou o tempo no hospital fazendo o possível para manter o foco. Apesar das doses intensas de antibióticos e intravenosas que a mantiveram semiconsciente a maior parte do dia. Contudo, fragmentos de conversas e detalhes que ele havia ignorado anteriormente estavam agora sendo entrelaçados em sua mente com a clareza de um quebra-cabeça completo. Havia algo profundamente errado no relacionamento entre Dean e Sandra. Mais do que apenas uma coincidência. E Allison sabia que precisava desvendar esse mistério antes que fosse tarde demais. No quinto dia, quando a febre finalmente cedeu, Allison conseguiu sair do quarto e caminhar pelos corredores do hospital. Embora ainda se sentisse fraca, seus olhos procuraram Sandra desesperadamente. A administradora do hospital, sempre impecável, sempre com seu perfume floral e seu sorriso perfeito, olhava para ela com estranheza. Havia algo na atitude dele que a deixou em alerta. Havia algo perturbador na forma como Sandra interagia com Dean. Algo que ela não podia ignorar. Naquela tarde, enquanto caminhava pelo corredor, Allison os viu. Dean estava parado em frente à janela do corredor, com as costas curvadas, conversando baixinho com Sandra. A cena não era igual a qualquer conversa trivial, havia uma tensão palpável. Algo que Allison não pode deixar de notar. Ele parou por um momento na esquina e escutou. Embora as palavras fossem suaves e os murmúrios quase inaudíveis, uma frase saiu claramente. Não se preocupe. Tenho tudo sob controle. Ninguém vai descobrir o que fizemos. Allison sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Suas pernas tremeram, mas ele ficou de pé, incapaz de se mover. Tudo o que ele suspeitava, tudo o que temia, estava sendo confirmado naquele momento. Dean estava envolvido em algo sujo com Sandra. Algo que envolvia manipulação, fraude, o pior de tudo.
Uma traição dela. Ele sentiu como se o mundo girasse ao seu redor enquanto se apoiava na parede. Sua mente processando o que acabara de ouvir. Como isso aconteceu? Como o casamento deles passou de uma relação de confiança para uma mentira completa? Suor frio tomou conta dela enquanto ela tentava se acalmar. Ele sabia que não poderia enfrentar Dean agora. Nem Sandra. Mas também sabia que as peças do quebra-cabeça já estavam se encaixando. E o que mais o preocupava não era apenas a infidelidade, mas a manipulação que sofrera sob o falso pretexto de sua doença. Naquela mesma noite, quando Dean chegou ao seu quarto para sua visita diária, Allison olhou para ele sentado na cadeira ao lado da cama dela. O aroma familiar de óleo de máquina o atingiu imediatamente. No entanto, algo em seu comportamento mudou. Ele não era mais o homem amoroso que fora antes. Nem mesmo o companheiro preocupado que fingia ser agora. Allison podia ver através de sua fachada. Podia ler seus gestos, seus movimentos tensos. Tudo nele gritava que ele estava mentindo. Como vai você? Dean perguntou. Com um sorriso vago. Melhor, respondeu Allison, mantendo a calma, embora seu coração estivesse batendo forte. Ela estava pronta para encarar a verdade. Mas queria fazer isso da maneira certa. O que os médicos dizem? Dean continuou, olhando para o celular enquanto falava. Como se não estivesse completamente presente. Dizem que serão 15 dias. Respondeu Allison, observando cada movimento seu. 2 semanas de tratamento. Isso é muito tempo, disse ele, sem desviar o olhar do telefone. E suas aulas? Como vão as coisas na escola? O diretor prometeu conseguir um substituto. Respondeu Allison, tentando ao máximo parecer calma. Eles entendem. A saúde é mais importante. Um silêncio constrangedor caiu entre eles. Allison observou enquanto Dean guardava o celular no bolso. Com o olhar vacilante. Eu podia sentir que algo não estava certo e não podia mais ignorar. Eu te contei que estou começando uma venda de garagem, Dean disse de repente. Mudando abruptamente de assunto. Como se estivesse tentando distraí-la. Já faz um tempo que quero me livrar de algumas tralhas. Vou reformar a sala. Mudar algumas coisas. Allison franziu a testa, surpresa com a mudança inesperada na conversa. Eles nunca haviam conversado sobre vender coisas ou reformar a sala. Que lixo? Ele perguntou. Sua voz cheia de ceticismo. Ah, você sabe, coisas velhas, que a gente não usa mais. Fiquei pensando nisso, disse ele, com um sorriso que não chegava aos olhos. Não sei, talvez eu faça isso enquanto você estiver aqui. Aproveitando que estou em casa esses dias. O que você acha? Acho que deveríamos esperar ele voltar. Sugeriu Allison, cautelosamente, procurando uma maneira de manter a calma. Não deveríamos tomar grandes decisões sem falar sobre isso. Dean levantou-se da cadeira e começou a caminhar em direção à porta. Como se a conversa tivesse acabado. Ok, vou pensar sobre isso. Não se preocupe. Até amanhã, disse ele, antes de sair rapidamente da sala. Quase como se estivesse fugindo. Allison ficou na cama, sozinha, com o eco das palavras dele ainda ecoando em sua mente. Do que ele estava fugindo? Porque ele parecia tão rápido em mudar de assunto. Em se livrar das coisas da casa que tinham tanto valor sentimental para ela. O que mais a preocupava era a forma como ele falava em reformar a sala. Como se estivesse reorganizando a sua vida e, talvez, a dela. O que Allison não sabia na época era que a venda de garagem. As reformas, as desculpas, tudo fazia parte de um plano muito maior. Um plano que Dean e Sandra orquestraram friamente. Sem que Allison percebesse. Enquanto ela estava no hospital. Lutando por sua saúde. Sua vida e sua casa foram sendo lentamente desmanteladas. Os dias se arrastaram pesadamente. Como se o tempo tivesse parado no hospital. Allison já havia se acostumado com a rotina do lugar. Mas algo dentro dela havia mudado para sempre. Sua mente, antes nublada pela febre e pela confusão, estava agora bem desperta e aguçada. Ele sabia o que tinha de fazer, o engano de Dean e Sandra não ficaria impune. A notícia da traição veio de várias formas. Como uma onda imparável, à medida que Allison passava mais tempo fora do quarto, captando trechos de conversas entre enfermeiras e médicos. O drama de sua vida lentamente se infiltrava no mundo exterior. Um dia, enquanto caminhava pelo corredor do hospital, ela acidentalmente ouviu uma conversa entre 2 enfermeiras que, sem saber, falavam dela. Dizem que o marido dela está vendendo os móveis enquanto ela está aqui. Comentou uma das enfermeiras em voz baixa. E a senhora Osborne, aquela administradora, parece estar envolvida em tudo isso. O que não entendo é como você descobriu. Respondeu a outra enfermeira, suspirando. A última coisa que ouvi é que ela está disposta a tomar medidas legais. Algo sobre fraude e adulteração de evidências médicas. Allison parou de repente. As palavras pairaram no ar como uma nuvem escura. Dean estava vendendo suas coisas enquanto ela estava acamada no hospital. E Sandra estava envolvida em tudo isso. Sua vida, sua casa, seu casamento, tudo estava sendo destruído enquanto ela lutava pela sua saúde. De repente, tudo ficou com um significado mais claro.
mas ao mesmo tempo mais doloroso. Seu mundo havia desmoronado e ele não podia mais ignorar a verdade. O processo de divórcio não era mais apenas um assunto pessoal. Tornou-se uma luta pela justiça. Uma batalha pela sua dignidade. Dean havia levado tudo o que era dele. E não apenas os objetos materiais. Mas também sua confiança e seu amor. Naquela mesma tarde, após receber alta médica, Allison decidiu confrontar o marido. Assim que voltou para casa, sentiu-se vazia, como se estivesse caminhando por um labirinto de memórias quebradas. A casa, que outrora fora o seu refúgio, estava agora desordenada e vazia. As prateleiras vazias, o sofá velho que tanto amavam juntos, a mesa de jantar que compraram no primeiro ano de casamento, tudo estava diferente. A reforma que Dean havia mencionado já estava em andamento e, com ela, sua vida estava desmoronando. Pouco depois de chegar em casa, Allison encontrou o envelope contendo os papéis do divórcio. Com as mãos trêmulas, ele abriu e começou a ler. A acusação foi clara: fraude, adulteração de documentos, abuso emocional e físico, acima de tudo, infidelidade. Os documentos mencionavam a falsificação dos seus exames médicos, a manipulação dos resultados e as provas que ela reuniu com a ajuda de Melanie. Agora, Allison tinha as provas de que precisava para tomar medidas legais. Uma semana depois, o julgamento começou. Allison compareceu ao tribunal com uma determinação que ela nem sabia que possuía. Seu advogado, Robert Cohen, reuniu todas as provas, as gravações das conversas de Dean e Sandra, as fotos dos documentos falsificados e os depoimentos das enfermeiras que testemunharam o ocorrido. Dean, que havia tentado com todas as suas forças evitar o julgamento, agora se encontrava diante de um tribunal, exposto e vulnerável. Durante o julgamento, Allison não pode deixar de olhar para o marido. Ele, que outrora fora seu companheiro, o homem que prometera cuidar dela, estava agora ali, sentado do outro lado da sala do tribunal, tentando esconder o seu desconforto. Os jurados ouviram atentamente enquanto seu advogado apresentava provas das manipulações de Dean e Sandra, incluindo provas de fraude de seguros e falsificação de provas médicas. A certa altura, Allison teve que depor para contar sua versão da história. A princípio sua voz tremeu, mas à medida que ele contava tudo o que havia sofrido, sua confiança cresceu. Ele não me traiu apenas com Sandra, disse ela, olhando para Dean. Ele me traiu de todas as maneiras. Enquanto eu estava doente, ele esvaziou nossa casa, vendeu nossas coisas e até manipulou exames médicos para garantir que eu não me curasse rapidamente. O dano que ele causou a mim está além do que posso descrever. Quando ele terminou de falar, o tribunal ficou em silêncio. Ninguém esperava que Allison, a mulher que sempre foi tão reservada e tímida, se levantasse e expressasse sua dor daquela forma. Sua bravura era palpável e o impacto de suas palavras foi maior do que ela poderia imaginar. Dean não tinha mais desculpas e a verdade estava vindo à tona. A humilhação de Dean era evidente. Os jurados olharam para ele com desaprovação. E o olhar de Sandra, que comparecera ao julgamento como testemunha, caiu. Ela, que estava tão segura de sua posição, agora parecia derrotada. A evidência era clara. Sandra foi cúmplice de tudo o que aconteceu, manipulando os documentos e ajudando Dean a executar seu plano. O julgamento continuou por várias semanas. Mas no final o veredicto foi definitivo. Dean foi condenado por fraude e manipulação de documentos. E Sandra foi demitida do hospital, enfrentando uma investigação interna que pode custar-lhe a carreira. Enquanto isso, Allison obteve o divórcio e a posse da casa, bem como uma indenização pelos danos emocionais que sofreu. Embora o julgamento tivesse terminado, Allison não sentiu nenhum alívio imediato. A luta jurídica foi intensa. Mas o verdadeiro desafio era reconstruir sua vida. Não só a sua casa, mas também o seu coração. A humilhação pública, a dor e a traição ainda doíam. Mas com o passar dos dias, Allison começou a sentir uma renovada sensação de liberdade. Ele não havia perdido tudo. Eu ganhei algo mais valioso, sua dignidade. Nas semanas que se seguiram, Allison começou a reorganizar sua vida. Começando pela casa, ele contratou uma empresa de reformas para restaurar a sala e o resto da casa. Ele não queria as coisas que Dean queria vender, ela queria algo novo. Algo que ela mesma tivesse escolhido. Aos poucos a casa foi tomando forma e, com ela, a mulher que Allison começava a ser, uma mulher forte, independente, que não precisava mais de um homem que a traísse para se sentir completa. Um dia, enquanto caminhava no parque, Allison viu um jovem casal passeando com seu filho. O som da risada da criança e o calor do casal lembraram-lhe que, embora o amor e a confiança fossem difíceis de encontrar, sempre havia um futuro além da traição. E embora ainda permanecessem cicatrizes, Allison estava pronta para seguir em frente, sem nunca olhar para trás. O outono avançava lentamente, cobrindo as ruas com uma camada crocante de folhas douradas e alaranjadas. Allison estava andando pelo parque perto de sua casa.
aproveitando o ar puro que já não estava tão pesado. A tempestade emocional que devastou a sua vida começava a dissipar-se, embora as cicatrizes do seu passado ainda estivessem presentes. Cada dia era mais um passo para reconstruir a sua vida. Ela não era mais a mesma mulher que deu entrada no hospital semanas atrás. Nem aquela que enfrentou um julgamento cheio de humilhações. Agora, com o divórcio finalizado e uma independência recém-adquirida, ela se sentia mais forte, mais segura e, pela primeira vez em muito tempo, no controle de seu destino. A casa, que havia sido palco de tantas mentiras e memórias quebradas, era agora um espaço renovado. As reformas terminaram e, embora ele tivesse perdido algumas coisas, como as lembranças dos móveis antigos que Dean havia retirado, ele ganhou algo muito mais valioso: sua casa. Cada canto da casa refletia suas decisões. Seu toque próprio, sem a sombra de Dean ou Sandra. A sala estava agora repleta de móveis que ela própria escolhera. Desde o sofá, confortável e acolhedor, até às estantes repletas de livros que foram os seus companheiros mais fiéis nos anos difíceis. Embora ainda tivesse dificuldade em processar tudo o que havia acontecido, Allison começou a fazer mudanças em sua vida que não eram apenas físicas, mas também emocionais. Ele voltou para a universidade, onde havia parado de lecionar por tanto tempo devido à doença, e passou a se concentrar mais nos alunos. O trabalho deu-lhe uma nova perspectiva, um propósito renovado. A sala de aula, que antes era apenas um local de trabalho, tornou-se o seu santuário, um lugar onde ela poderia reconstruir a sua autoconfiança, dia após dia. Mas nem tudo foi fácil. Embora o julgamento lhe tivesse dado a vitória, as repercussões emocionais da traição de Dean ainda a assombravam. As noites solitárias, as horas vazias quando não havia nada além de sua mente e de suas memórias, ainda eram seus maiores inimigos. Mas Allison sabia que precisava enfrentar as sombras do passado para seguir em frente. Com o tempo, as visitas ao terapeuta tornaram-se um espaço de libertação, onde ela podia falar livremente sobre sua dor e seu processo de cura. Nas horas vagas, Allison mergulhava na arte da jardinagem, algo que ela sempre amou, mas deixou de lado durante o casamento. No início, ele cultivou apenas algumas plantas em seu jardim, mas logo começou a cultivar uma pequena horta. Trabalhar na terra, cuidar das plantas e flores que começavam a desabrochar, tornou-se uma metáfora para sua vida. Foi um processo lento, mas constante. Cada botão, cada flor, era um pequeno lembrete de que a vida continuava, apesar dos desastres que enfrentou. Com o passar dos meses, Allison percebeu que seu sucesso não era medido apenas em termos do que ela havia conquistado em sua vida profissional, mas pela maneira como ela havia se reconstruído. Ele parou de confiar na validação externa e passou a confiar mais em sua própria força. Nas reuniões com ex-colegas, nas conversas com amigos, ela não se sentia mais a mulher quebrada que era no início. Ela se sentia completa, sem necessidade de alguém que desse sentido à sua vida. Era sua própria fonte de força. Um dia, enquanto revisava alguns projetos acadêmicos para sua aula de literatura, recebeu um e-mail inesperado. Era do seu advogado, Robert Cohen. Allison, recebi notícias. A investigação sobre Sandra e a fraude de seguros avançou. E há boas notícias, as autoridades decidiram levar o caso adiante. Parece que Sandra, juntamente com alguns outros envolvidos, serão processados. Os documentos que você reuniu foram fundamentais para o caso. O coração de Allison deu um pulo. A justiça havia chegado, não só para ela, mas também para as vítimas que nunca souberam o que estava acontecendo nas sombras dos hospitais e dos procedimentos médicos fraudulentos. Naquela noite, Allison estava sentada em sua sala reformada, com uma xícara de chá quente nas mãos, observando as luzes da cidade brilharem ao longe. Embora o passado estivesse sempre com ela, já não a definia. Eu superei a traição. Ele reconstruiu sua vida a partir das ruínas. A vida seguiu em frente e Allison estava determinada a aproveitar ao máximo cada segundo. Seu coração, que antes era um campo de batalha, era agora um lugar de paz. Ela aprendeu a perdoar a si mesma e, o mais importante, acreditar no poder da redenção. Não apenas para os outros, mas para si mesma. O caminho para a cura não foi fácil, mas cada passo que ela deu a levou a se tornar a mulher forte, independente e poderosa que era agora. À medida que o inverno se aproximava, Allison pensava no seu futuro. Ele sabia que seguiria em frente com sua vida, sem olhar para trás. Ele havia chegado ao final de um capítulo, mas sua história estava apenas começando. Ele aprendeu que, embora o mundo pudesse ser um lugar cruel, era também um lugar cheio de oportunidades para recomeçar. E ela, agora mais do que nunca, estava pronta para tirar vantagem deles.